Bem-vindos ao This is My Architecture. Hoje eu estou aqui com o Carlos da VTEX, ele vai explicar um pouco sobre a arquitetura para a gente. Carlos, bem-vindo. Obrigado. Carlos, você pode falar um pouco sobre a VTEX? Claro, a VTEX ela é uma plataforma de comércio eletrônico, nascida no Brasil, mas presente hoje em 25 países diferentes, que é utilizada aí por vários players no mercado hoje e expandido pelo mundo. Tá, você pode explicar um pouco sobre essa arquitetura? Claro, essa aqui é uma parte da arquitetura, na verdade, né? Lá no começo a gente utilizava o que a maioria utilizava, que era uma aplicação, um banco de dados relacional e tudo que precisava acontecer ficava guardado nesse banco e era consultado. Só que para ganhar escalabilidade e atender aí cada vez uma demanda maior, a gente foi separando isso em microserviços e um desses microserviços a gente optou por não utilizar um banco de dados, utilizar uma forma diferente usando S3. Entendi. Bom, então acho que o início de tudo acontece nessa camada aqui do Beanstalk, né, onde você tem os seus microserviços que vão servir os usuários da aplicação. Você pode explicar como é que funciona? Exatamente. Na verdade, a gente tem vários microserviços, né, cada um é um ambiente Beanstalk hoje, por convenção nossa. E esses microserviços, cada um é uma partezinha do sistema, e um deles a gente utiliza na hora que vai fechar a compra, a gente cria um carrinho e cria o pedido fazendo um put desse dado no S3. Olha, para mim isso é muito diferente, porque geralmente a gente está acostumado, seja com bancos relacionais ou bancos NoSQL, né? Mas vocês não estão utilizando um banco de dados aqui para armazenar seus pedidos, estão usando o S3. Você pode me explicar o motivo dessa decisão? Bom, principalmente pela escalabilidade que esse S3 vai nos fornecer, né? E o backup também, né? Vai abstrair uma parte que a gente não precisa se preocupar com isso. O custo é atrativo também para a gente realizar esse tipo de coisa. E a gente fez uma estrutura em volta para poder servir, na verdade, esse storage como se fosse um banco de dados. Entendi. Você faz ideia de mais ou menos quantos puts por segundo você faz ali no S3? Bom, a gente está crescendo a cada dia, mas hoje por volta de milhares por segundo, com certeza. Tá. O S3, a partir de uma certa quantidade de puts, a documentação pede que você tome alguns cuidados adicionais. Vocês tiveram algum cuidado para garantir a performance do seu bucket? A gente aprendeu, né? A gente leu, entendeu o Style Guide da Amazon e hoje a gente utiliza particionamento, faz o nome das pastas direitinho para poder ter um throughput aí aceitável. Entendi. Bom, o S3 não é um banco de dados completo, né? Ele não tem, por exemplo, indexação. Eu vi que vocês construíram toda uma camada para suprir essa falta de um sistema de indexação e pesquisa. Você pode me explicar como é que funciona? Cara, na verdade é bem simples, né? Uma parte dela já é fácil, porque um próprio evento do S3 coloca esse dado numa fila do SQS. O que a gente tem no intermediário é um worker que fica lendo e retirando o dado dessa fila e colocando esse dado para ser mais rápido de ser acessado usando uma estratégia de Elasticsearch. E esse worker também roda no Beanstalk, certo? Também é um Beanstalk, para poder escalar também, né? Tem demandas diferentes no decorrer do ano. Tá. Bom, uma vez que você foi notificado que você tem um novo pedido ou um novo arquivo, o seu worker vai tirar essa mensagem da fila e vai notificar o Elasticsearch que você tem conteúdo novo. E aí o que o Elasticsearch vai fazer? O Elasticsearch basicamente vai criar um índice desses dados que são relevantes para serem consultados. E essa parte do microserviço depois, um deles vai ser o responsável por fazer um get desse dado, para poder exibir para o cliente que, poxa, quero ver os pedidos, o status que está o pedido, se ele já avançou ou não avançou. A gente colocou uma camada de cache na frente para poder garantir algo quente, né? Aquilo que já foi consultado é devolvido mais rápido, o que não é, ele faz o cache e devolve. Bom, então eu entendi que o Elasticsearch ele faz indexação e pesquisa e o Elasticcache vai fazer o cache para que você tenha uma latência mais baixa no momento de você buscar esse dado. Exatamente. E a gente até testou isso várias vezes e viu que fica mais rápido, a gente tem um retorno mais rápido com isso, com essa estrutura e mais barato do que realmente usar um RDS ou alguma outra estratégia de banco de dados. Olha só, o Beanstalk ele tem elasticidade nativa com autoscaling. S3 tem elasticidade nativa, SQS também e os workers também. Essa camada aqui, ela é elástica, mas não nativamente. Como é que vocês fazem, por exemplo, na Black Friday, para garantir que essa camada de Elasticsearch e Elasticcache também vai escalar? Black Friday é um grande momento, então a gente se prepara um pouco antes. Essa é uma parte que a gente faz esse escalonamento na mão, né? A gente mensura mais ou menos o que a gente espera dessa Black Friday, se é 5, 6, 7 vezes o fluxo normal, escala ela na mão, prepara os outros que naturalmente já são escaláveis, e aquela preocupação de banco de dados eu não tenho mais, tá? Já está preparado. Entendi. Então, basicamente, você tem elasticidade de início a fim e você tem alta disponibilidade também de início a fim, certo? E também uma abstração dessa parte de backup que eu não preciso ter. Tem um versionamento no S3, então já está tudo pronto. Fantástico. Bom, Carlos, muito obrigado pela presença. Obrigado a vocês e até o próximo vídeo.